Sejam muito bem-vindos ao terceiro e último dia da primeira semana dos cursos técnicos e profissionalizantes. Carreira em movimento, técnica, comportamento e estratégia para o sucesso. Para quem está nos acompanhando pela primeira vez hoje, meu nome é Gabriela Pedrotti, sou a coordenadora desses cursos na UniaSelv. É uma grande alegria estar com vocês nesse momento. E hoje vamos conversar um pouco sobre capacitação técnica versus competências comportamentais. A capacitação técnica te emprega, mas o que te mantém são suas competências comportamentais. Espero que aproveitem ao máximo essa experiência. Agora, eu convido a professora Sheila para conduzir a mediação desse terceiro e último dia. Professora Sheila, a palavra é sua. Olá, me chamo Sheila Jane Schultz Persic e sou professora dos cursos técnicos e profissionalizantes. Gostaria de dar boa noite a todos e agradecer desde já pela presença nesse terceiro e último dia de evento. Iniciamos com alguns recadinhos. No chat, você encontrará a lista de presença. Peço que preencham corretamente que o certificado será enviado para o e-mail informado. Ao final, será muito importante que todos respondam à pesquisa de satisfação. Ambos os links já estão sendo compartilhados no chat. Agradeço também a presença dos nossos intérpretes aqui presentes. E é com grande entusiasmo que finalizamos nesta noite a primeira semana dos cursos técnicos e profissionalizantes, recebendo nosso terceiro palestrante, Rony Klissner Garcia Júnior, com o tema Capacitação Técnica versus Competências Comportamentais. A capacitação técnica te emprega, mas o que te mantém são suas competências comportamentais. Rony é bacharel em Ciências Contábeis, Administração e Processos Gerenciais. Tem pós-graduação em Controladoria e Gestão de Instituições de Ensino Superior e também MBA em Coaching com ênfase em PNL. Ele atua há 10 anos na área educacional e, atualmente, é tutor externo e parceiro institucional. Seja bem-vindo, Rony! Muito obrigado, Sheila. É um prazer estar aqui essa noite com vocês. Certo, então essa palestra é super interessante e a gente está muito ansioso para entender bem sobre o assunto, então pode iniciar. Maravilha. Então, pessoal, boa noite a todos que estão assistindo a palestra. O meu foco hoje é conseguir trazer para vocês uma percepção de importância em relação às duas construções que são essenciais. Então, quando a gente fala de capacitação técnica, a gente fala aquilo que vai no currículo normalmente. Então, são os certificados, são as qualificações, são as experiências que a gente teve profissional durante a nossa trajetória e aquilo que a gente fez nas empresas onde a gente atuou. Mas depois vem o quê? Vem o dia a dia da atividade, vem o relacionamento com um colega, vem o relacionamento com um cliente, fornecedores e diversas outras questões sociais, que são chamadas de comportamentos, né, competências comportamentais. Por quê? Porque gera aquela construção de percepção de valor. Hoje, o desafio da sociedade está muito correlacionado com estas características. Então, existe que o Peter Drucker, ele traz uma frase, né? Então, que as capacitações técnicas te empregam, mas o que te mantém são as competências comportamentais. E nesse sentido, a gente vai explorar um pouquinho desta construção. Quando a gente fala dessa construção de capacitação técnica e comportamentais, a gente está falando de escolhas que a gente faz na nossa vida. Qual o curso que a gente vai decidir fazer? Qual que é a área profissional que a gente vai estar se capacitando? Quais serão os nichos de mercado que a gente está buscando? E também os desafios pessoais. Então, quando a gente fala de desafios pessoais, a gente está falando que a vida é uma construção de escolhas. E algumas dessas escolhas são direcionadas pela forma como a gente enxerga o mundo. Outras são influenciadas por parentes, pais, familiares, amigos, colegas de trabalho. Mas de todas essas construções, de todas essas percepções, as escolhas que fazemos são nossas. Nós decidimos, nós escolhemos sempre o caminho que a gente vai enfrentar.
E quando eu falo disso, eu sempre lembro de um professor de matemática quando eu estava na universidade, fazendo meu primeiro curso, foi a contabilidade. Quando ele falava sobre essa construção, em um cenário em específico, ele trazia uma seguinte frase que eu acho ela muito impactante. Se alguém chega para ti, imagine um cenário, a gente está andando na rua com o nosso amor, digamos assim, e chega alguém na rua e vem para nos assaltar. Ele vem com uma arma na mão e ele fala: me passa a carteira ou eu te mato. Até numa situação extremista como esta, ainda existem escolhas a serem feitas. Você pode decidir o que caminho e qual a tomada que você vai tomar, tá? Então hoje eu quero trazer para vocês refletirem sobre suas próprias escolhas, sobre o que é importante para você, o que é importante para o mercado de trabalho, como isso afeta o nosso futuro e como essa questão específica, trazendo de forma muito efetiva novamente, é prestar atenção nessa construção que eu vou estar trazendo para vocês. E agir ou não agir de acordo com o conhecimento que está sendo trocado aqui neste momento, vai ser uma decisão que vocês vão tomar, única e exclusivamente vocês. Então, antes de entrar especificamente na palestra, eu quero trazer um pouquinho da minha trajetória. A colega Sheila já comentou um pouquinho sobre a minha formação acadêmica. Aqui eu trago um pouquinho das minhas experiências profissionais. Então, tive o prazer de trabalhar em grandes empresas, e isso moldou a forma como eu vejo o mundo. Então, quando eu trabalhava nessas empresas aqui, durante a minha trajetória, 2007 até 2010, foi na John Deere, depois eu passei pela Siemens, aqui tem a EAT Prandtl, que é uma empresa inglesa, francesa, depois passei por um período na ThyssenKrupp, até por um destino do mundo, por influências externas, digamos assim, meu filho nasceu com uma doença muito severa. Essa doença é chamada Síndrome de West. Então, meu filho tinha diversas convulsões dias. Ele foi parar na UTI por um período, logo depois que nasceu. Depois, ele foi para casa. Ele precisava de um acompanhamento muito forte. Eram 2, 3, 4 vezes por semana hospital. E eu queria estar ali, eu queria estar participando desse momento. Então, como tinha uma reserva de emergência, imaginei que ia durar em torno de 1 ano, menos de 6 meses, ela já estava acabando. Uma amiga minha me convidou para trabalhar nessa incrível instituição, que hoje eu atuo aí há quase 10 anos. Meu filho está bem, tá, pessoal? Eu acabo sempre esquecendo de falar isso. Então, meu filho está muito bem hoje. Então, ele teve uma recuperação. É uma doença que consome muito, mas que gerou essa oportunidade dele se desenvolver e hoje ele está bem. Como eu precisava dessa flexibilidade, eu precisava voltar a receber um valor para poder pagar as contas de casa, uma amiga minha que trabalhava na instituição me convidou. Falou: Rony, talvez tu não ganhe o que você estava acostumado nas empresas onde você atuava, mas pelo menos eu consigo te dar um valor e a flexibilidade que você precisa. Entrei nessa instituição, me apaixonei pelo processo educacional. Eu ainda estava com mentalidade de tubarão, sabe, Sheila? Então, aquela construção assim de tubarão, de ver os números e olhar redução de custos, aumento de faturamento, mesmo trabalhando no setor educacional. Até que teve um aluno que pensou diversas vezes em cancelar. Eu acompanhei a trajetória dele e ajudei ele na decisão dele finalizar o curso. Faltava pouco para ele finalizar o curso. E isso impactou muito. Daí eu participei da solene, da formatura solene dele, e eu comecei a olhar a realidade das pessoas que estavam se formando, das famílias que estavam se formando ali. E isso impactou muito em mim, porque algumas daquelas famílias, e tinham muitas, a gente via que eram pessoas mais simples, que talvez aquela pessoa que estava se formando ali, e é uma realidade que a gente acompanha no dia a dia, era a primeira pessoa na família que estava conseguindo uma graduação de nível superior, que estava saindo de uma situação de assistente, de auxiliar, para uma construção mais ampla de analista, de gerente, de supervisor, que estavam construindo um novo legado, uma nova percepção do que elas poderiam alcançar. E isso transformou a minha percepção. Eu não estava trabalhando de uma forma administrativa ou comercial dentro da estrutura. Eu entendi que eu era um educador, mesmo não dando aula. E isso moldou a minha percepção de valor. Dentro desse momento da minha história, eu parei de atuar como profissional dentro da empresa. 6 meses depois fui convidado para retornar, deu 6 meses e 1 dia. Eu voltei para a instituição.
Eu voltei daí como professor, tutor no caso, né, que se chama, e atuo até hoje dentro dessa construção, e comecei a fazer trabalhos de consultoria, de ajudar e levar essas características que a gente está conversando aqui, tanto a questão comportamental, que é o foco hoje do nosso encontro, quanto a questão das habilidades técnicas, como fazer as coisas acontecerem, tá? E desde então, estou aí nessa jornada fazendo essa construção. Legal, chega de falar de mim, já fiz o meu pitch aqui. Bora para palestra, ok, pessoal? Então, novamente, capacitação técnica te emprega, mas o que te mantém são as competências comportamentais. Quando a gente fala disso, a gente fala de uma construção de um mundo muito volátil. É muito incerto, complexo e ambíguo. Então, a capacitação técnica, ela vai te abrir portas para o mercado de trabalho, mas são as competências comportamentais que vão construir a sua carreira e ela vai se tornar duradoura e resiliente se você conseguir transpor esse universo. Tá? Então, as estatísticas elas demonstram que a resiliência e produtividade são as chaves para que a gente possa ter um sucesso sustentável nas empresas. Hoje, eu conversando com muitas pessoas, até recentemente estava conversando com uma aluna, é um caso bem recente. Ela faz enfermagem, ela faz o curso de enfermagem. E ela estava comentando sobre uma experiência que ela teve, que um idoso com Alzheimer, né, passou por uma situação onde ela estava cortando as unhas dele e ele se sentiu incomodado com aquilo, ela não chegou a machucar ele pela fala dela, e recebeu um tapa. Ela ficou destruída. Essa foi bem no início da carreira profissional dela. Ela ficou destruída com aquilo, voltou para casa, chorou, conversou com o esposo, pensou até em desistir. E nessa construção ela começou a pensar e ressignificar aquele momento, porque aquilo é, fazia parte do projeto de atividade que ela queria e desejava para a vida dela. Se ela deixasse aquela situação se estender, se ela tivesse devolvido aquele tapa ou sido agressiva de alguma forma com aquela pessoa, ela poderia destruir a carreira dela, ou até mesmo, né, ter que ressignificar toda a jornada que ela teve de estudo, de busca de conhecimento nessa área. Então ela foi lá e construiu uma inteligência emocional, entendendo o momento, entendendo a profissão dela e conseguiu voltar para aquela atividade. E hoje ela está muito feliz com a atividade que ela está gerando. E isso aí, a gente está falando de competência comportamental, tá, pessoal? Então, se a gente falar para as estatísticas, né, as estatísticas mostram, o que as estatísticas mostram? Segundo o Fórum Econômico Mundial, tá, pessoal, 85% das vagas de emprego em 2030 vão exigir competências comportamentais, como adaptabilidade, pensamento crítico, colaboração, inovação, inteligência emocional, pois esses são as habilidades que as máquinas, pelo menos ainda, não podem replicar. Quando a gente faz esse tipo de construção, pessoal, a gente está falando ali dessas características mais pesadas e a gente vai ver com mais calma sobre isso, ok? Então, buscando isso, resolvi trazer exemplos de grandes personalidades. Talvez vocês saibam quem são essas figuras, talvez não. Essa aqui é a escritora do Harry Potter, né? Então, a J.K. Rowling, que é a escritora aí da literatura. Vamos falar um pouquinho sobre a Malala também, sobre a personalidade dela, o que ela fez de construção. E aqui, dentro dos esportes, eu trago uma personalidade do basquete, que é o Stephen Curry, que ele, apesar de ser extremamente baixo, ele conseguiu colocar, a partir da resiliência, conseguiu colocar seu lugar no mercado. Legal. Então vamos começar com a escritora. Quais são as características dela? O que ela trouxe de diferencial? Ela superou mais de 18 rejeições. Editoras. Desculpa, 12 editoras, tá? Enfrentou depressão, ela enfrentou pobreza, ela estava com uma mãe solteira com problemas seríssimos financeiros. E ainda assim, ela foi lá e fez o que? Escreveu o livro que muita gente ama de paixão, que é o Harry Potter. Tá? Isso se transformou num fenômeno global, se transformou em filme, tá virando série. Então foi toda uma jornada e um testemunho de perseverança muito forte. Então a sua proatividade em persistir,
em resiliência que ela teve diante das adversidades da vida dela, a criatividade que ela conseguiu ainda manter, construindo esse universo tão rico e inspirador para os jovens e criativos, né? Em um mundo, né, através do digital. Então, essas incertezas na carreira que ela teve e tudo isso que ela vivenciou, ela demonstra aí a importância de acreditar na própria visão. Acreditar que mesmo quando o feedback inicial é negativo, ela ainda assim consegue fazer uma construção positiva para o mundo. Ela teve resiliência naquilo que ela desejava. Ok? Daí o Stephen Curry, não sei se todo mundo conhece, mas é um grande atleta aí do NBA. Então ele foi muito subestimado, porque a altura dele e o porte físico dele no início da carreira no basquete universitário era muito diferenciado. Tanto no profissional isso também aconteceu. No entanto, ele usou muita dedicação, uma dedicação incansável, treinamento inovador, criou modelos de treinamentos diferenciados devido à questão da diferença dele, uma mentalidade de crescimento. Ele se tornou 4 vezes campeão da NBA, 2 vezes da MPV e revolucionou o basquete com seu estilo de jogo único. Então, quando a gente fala dele, né, a gente está falando de proatividade, em treinar além do convencional, focar suas energias e superar estereótipos que motivam os atletas e profissionais que enfrentam um síndrome do impostor ou são subestimados em suas áreas. O Curry é um exemplo fantástico de pensamento estratégico e disciplina que podem transformar as fraquezas percebidas em vantagens competitivas. Então, o Curry detém o recorde da NBA de 3.528 cestas de 3 pontos. Ele é recordista nessa construção. Um feito que demonstra que sua consistência e melhoria contínua geram resultados efetivos. Depois a gente tem aqui a Malala, né? Essa frase é dela, tá? Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Para mim é uma frase muito linda. Ela é uma criança que aos 15 anos de idade sobreviveu a um atentado por defender o direito à educação das meninas em seu país. Ela se tornou, muito jovem, uma vencedora do Prêmio Nobel da Paz. Ela, ela traz na história dela um poderoso testemunho de coragem e ativismo para a causa da educação. A sua resiliência em nível global de ativismo, a sua liderança, a ética dela, inspiraram muitos jovens ativistas em causas como igualdade, sustentabilidade, justiça social. Então a Malala, ela demonstra o poder da comunicação, da empatia, para mobilizar mudanças significativas que impactam na voz, né, que a gente precisa ter para o mundo, especialmente agora na era digital. Ok? Então aqui são alguns exemplos, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre hard skills e soft skills, pessoal. Então quando a gente fala de competências técnicas e comportamentais, mas agora falando especificamente das técnicas, tá? São habilidades específicas, elas são mensuráveis, elas podem ser adquiridas por meios de treinamento formal e tradicional. Então ou talvez também por experiências práticas, tá? Então, programação, mexer no Excel, fazer um curso, com os cursos que vocês estão fazendo aqui conosco, por exemplo, geram essa base para executar tarefas específicas, esse desenvolvimento do saber técnico. Agora, as comportamentais, que são chamadas de soft skills, elas têm traços de personalidade. Então, são habilidades interpessoais que influenciam como você interage com a sociedade. Então, como você interage com o outro, tá? E isso traz o quê? Traz a habilidade de lidar com o processo de trabalho, como a comunicação ela se torna eficaz
para fazer um trabalho efetivo em equipe, resolução de problemas, então ser capaz de resolver problemas que às vezes todo mundo está enxergando o problema. Ok, legal, maravilha, todo mundo reclama daquela situaçãozinha ali. E agora, quem é que vai fazer alguma coisa para mudar aquilo? Nesse sentido, tem um autor, um filósofo alemão que eu gosto muito, que é Arthur Schopenhauer. E, e ele fala, né? Então, eu não lembro a frase exata, mas ele traz uma construção que eu acho incrível. Que ele fala o seguinte: é óbvio até aquele que viu pela primeira vez fazer. Então, não é exatamente a frase que ele traz, mas é a solução, às vezes, é tão óbvia que ela chega a ser esquisita quando alguém traz. E como alguém nunca pensou nisso antes, quem nunca vivenciou isso na sua trajetória? Esse tipo de pessoa que mesmo quando a solução que estava todo mundo reclamando e ninguém estava resolvendo, e vê alguém resolveu de forma simples, fácil, se torna tão óbvio. Então todo mundo passa em algum momento da vida alguma situação assim, nossa, mas como? Isso é tão simples. Mas alguém teve que ter a inteligência e a habilidade comportamental para poder ter essa resolução. Então isso é uma das habilidades da soft skill que são extremamente importantes. A adaptabilidade. Quando a gente entra num ambiente profissional que é diferente do que a gente estava acostumado, às vezes a gente toca só de empresa, continua fazendo a mesma atividade, mas a gestão, a diretoria, a cultura daquela empresa tem um viés completamente diferente do que você estava familiarizado. Então você tem que se adaptar a isso. Você precisa construir uma percepção diferente do que você já estava acostumado. Então você precisa se desenvolver e se renovar. Isso é adaptabilidade, isso é uma soft skill. Pensamento crítico. Quando a gente fala de crítico aqui, normalmente as pessoas associam a uma outra característica. Mas o que é o pensamento crítico? É um pensamento racional, analítico, que gera ali a oportunidade de criar soluções para problemas do que a gente estava acabando de falar. Tá? Então, essa inteligência emocional, trazer inovação e liderança são características de soft skills. Legal. Agora, falando especificamente do porquê que a capacitação técnica te emprega. Por que ela te dá a oportunidade de fazer esse desenvolvimento? Porque é aquilo que o cara do RH olha primeiramente. Então, no mercado de trabalho, cada vez mais concorrido, a gente tem atividades mais específicas sendo realizadas. Imagina um cenário, tá? Um cenário específico aqui. Uma empresa de bom nome, de grande porte, resolve abrir uma vaga para uma área que você já está se especializando, você já é um especialista, você se candidata a ela. Legal. É uma vaga boa, com um salário bom, e imagina-se que muitas pessoas vão fazer o quê? Vão se candidatar para essa mesma vaga. Como é que você, agora olhando você como empresa, ok? Como é que você, numa posição de selecionar entre talvez milhares de currículos, como é que você vai fazer a seleção inicial desses currículos? Talvez aqui alguém que já tenha trabalhado em RH pode corroborar o que eu vou falar agora. Mas qual que é a construção? Você recebe 1000 currículos para analisar em 2 semanas. Para onde você vai olhar? Você vai olhar para as capacitações técnicas. São as habilidades técnicas. Ele é formado? Sim ou não? Ele tem inglês? Sim ou não? Aqui já são 2 níveis grandíssimos de exclusão. Se a empresa precisa de uma pessoa que tenha um mínimo de inglês, quem não tem a habilidade de falar uma segunda linha já é descartado de imediato. Ele está cursando? Não está cursando? Sim ou não? Já é outro nível de eliminação. Então, quando a gente fala de capacitação técnica, é a primeira coisa que a empresa olha quando ele vai te contratar. Tu vai ser chamado para entrevista a partir das tuas competências técnicas. Então, ele vai te qualificar para as vagas iniciais. Então, ele vai atender as demandas específicas do mercado, que foi o que a gente acabou de conversar. E a partir disso, ele demonstra expertise de forma imediata em uma área. Então, é o que te torna elegível para uma posição, seja para uma contratação imediata, seja até mesmo para uma promoção. E isso é uma característica que precisa a gente ter sempre muita clareza, tá, pessoal? Eu sei que vocês aqui
estão aqui, querem crescer, querem evoluir, porque senão não estariam aqui neste momento. Então, como é que você faz essa construção? Você vai fazer a construção a partir do quê? Da percepção do que o mercado hoje exige para o nível profissional que você quer chegar. E daí você vai criar habilidades, vai fazer construções. A gente ensina muito isso. Então, análise SMART, a gente fala de análise SWOT, a gente fala de outras KPIs que ajudam no desenvolvimento pessoal, ok? Então, falando de estatística, um estudo no LinkedIn demonstra que 92% das contratações priorizam as hard skills no recrutamento inicial, para verificar se o candidato possui o conhecimento fundamental para aquela função. Então, características positivas da capacitação técnica: acesso rápido ao emprego, salários iniciais competitivos, né? Base para a especialização. E aí os contras: pode se tornar obsoleta rapidamente, dependendo do avanço das tecnologias, exigindo ali um treinamento constante, contínuo. Meu setor, o setor da Sheila, também é contadora de formação, sabe muito bem disso. Quem é contador de formação, ele precisa fazer uma entrega anual, um relatório anual dos cursos de capacitação técnica anual. Ele tem que fazer X horas de treinamentos, um curso, alguma palestra desenvolvida na área dele. Olha que interessante isso. Isso cada vez vai se tornar cada vez mais exigido. Tá bom, pessoal? Agora falando sobre a questão das comportamentais. Então, quando a gente fala das comportamentais, existe ali uma característica quando a gente fala, né, dos comportamentais, a gente traz como se fosse uma cola. Imagina ali uma coisa que vai te grudar, né, na profissão onde você está escolhendo, na área que você está trabalhando. Elas te promovem a retenção. Elas te abrem a porta para uma liderança. Elas te desenvolvem a partir de uma adaptabilidade em equipes dinâmicas e que são cruciais para que a proscrição da carreira aconteça. Elas permitem que você navegue em ambientes complexos e gerencie esses conflitos e influencie positivamente os seus colegas. Então, alguns exemplos de habilidades comportamentais, daquilo que a gente já conversou, para mim, um dos mais importantes é a comunicação. Então, uma comunicação assertiva, ter uma escuta ativa, conseguir na comunicação. Quando a gente fala de comunicação, todo mundo acha, é falar. Não, não é falar, é saber escutar. É prestar atenção no outro, trazer feedback para eles. Isso se chama escutativa e, na minha opinião, é uma das habilidades que mais faz falta hoje no mercado. Tá? Então, ajudar a criar e resolver mal-entendidos, fazer apresentações, resoluções, construir networking. Então, a comunicação tem muitas dessas características, tá? Adaptabilidade, que a gente estava falando antes, é uma outra característica muito importante. Saber lidar com as mudanças. Você estava acostumado com um chefe, de repente esse chefe recebeu uma promoção, ou foi para o mercado de trabalho, entrou um novo, esse novo chefe, ele tem uma forma de gestão completamente diferente do antigo, e daí gera um conflito a partir disso. E daí você perde uma oportunidade de aprender algo novo, de se desenvolver novamente. Até mesmo nos nossos cursos, eventualmente acontece. Um professor tem que sair, ele não tem mais disponibilidade, assume um novo formato, e as pessoas se negam a fazer essa construção. No mercado de trabalho acontece o tempo todo isso. Então, se você não conseguir adaptabilidade num universo que ele é seguro para você, imagina no mercado de trabalho. Pensem sobre isso, ok, pessoal? Tá? Então, resolver problemas, a gente já conversou, e a inteligência emocional, que é a base para a gente poder construir relacionamentos e gerar situações de estresse. Estatística novamente falando aqui, pessoal. Harvard Business Review identificou que 70% das demissões elas ocorrem por falhas comportamentais. Olha o nível de importância disso. Tem noção que é 70? Se a gente está falando de 1.000 pessoas, a gente está falando de 700 pessoas. São demitidas, em média, por questões de falhas comportamentais e não técnicas.
Então, isso demonstra que mesmo com excelentes conhecimentos técnicos, com um currículo maravilhoso, você ainda pode falhar por não ter soft skills. E isso pode ser um impeditivo para o teu crescimento e para o teu desenvolvimento a longo prazo. E como é comum acontecer isso. Aqui, gente, a gente precisa olhar um pouco para dentro. Então, como é que eu faço a construção? Como é que eu busco essa capacitação técnica, soft skills? Como é que eu faço para isso abrir portas para o meu próprio desenvolvimento? Então, como é que eu faço essa construção na jornada de trabalho? Apesar das competências comportamentais te manterem, é essencial que a gente tenha crenças específicas, que a gente se adapte a mudanças, que a gente construa um legado mais duradouro nesse processo. A gente precisa investir nas duas, tá? Então, quais competências comportamentais que a gente pode começar a desenvolver e aprimorar a partir de hoje? Como é que eu faço esse movimento? O que eu te recomendaria, primeiro momento, é uma autoanálise. É verificar de forma não pejorativa e nem se achar demais, né? A gente precisa achar um meio termo aí, ser sinceros com nós mesmos e identificar o que a gente acredita que são os nossos pontos fortes hoje, quais são os nossos pontos fracos. Quando acontece um conflito, qual que é o primeiro movimento que eu faço? Então, isso é um autodesenvolvimento, é um olhar para dentro e se lapidar, por isso essa imagem, tá? Outra construção é buscar feedbacks de pessoas que você confia e de pessoas que você sabe, que a gente sabe, que são melhores que nós. Não adianta nada pedir feedback de uma pessoa que você não confia ou que nitidamente ela tem menos capacidade e qualidades que você. Então você tem que buscar pessoas que você confia e que você admira para trazer essa construção. O seu chefe, o seu professor, o seu orientador, alguém que você tem essa característica, tá? Bora lá se inspirar um pouco nas jornadas da Rowling, do Stephen Curry, da Malala, para a gente poder construir ser mais proativo, para a gente construir uma característica de resiliência maior e ser um fomentador de um agente de mudança na nossa própria vida. Ok, pessoal? Isso aqui era o fundamental que eu tinha para passar para vocês. A gente tem um prazo curtinho para fazer essa construção, então eu não posso entrar de forma muito específica. Então ela é uma construção mais motivacional para que vocês busquem isso na vida de vocês, que vocês mudem a mentalidade de vocês para conseguirem alcançar novos patamares. Muitas vezes, talvez alguns de vocês tenham qualificações técnicas e estão buscando outras qualificações técnicas e não entendem por que ainda não cresceu, por que não evoluiu. Eu mesmo passei por isso, tá, pessoal? Em um momento da minha jornada, eu consegui oportunidades, como vocês viram ali, fantásticas. Mas em algum momento daquela jornada, eu ainda não estava formado. E quando houve um hiato entre troca de empresa, o que eu vivenciei, tá? Trazendo uma coisa bem pessoal para vocês. Eu vivenciei algo que talvez faça sentido para vocês. Eu estava buscando oportunidade de trabalho, mandei muitos currículos, muitas entrevistas, todas, gente, sem brincadeira, todos os entrevistados amaram o meu currículo, amaram a minha forma de fazer a construção, mas eu nunca era chamado. E eu ficava extremamente frustrado, porque, cara, não, mandei bem demais na entrevista. Cara, é certo que vão me chamar uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes. Não lembro quantas vezes foram. Mas olha o nível de frustração. Até que um entrevistador chegou para mim e disse assim, me entrevistou, falou super bem, me elogiou, como já estava acostumado, né? Já estava até meio calejado. E ele chegou para mim e disse, Rony, tu deve estar tendo dificuldade de conseguir um novo emprego, né? Deve ter passado por várias entrevistas e ninguém te chamou, né? E eu congelei na hora. E eu, exatamente isso. E eu vou te falar o porquê. Hoje, na minha empresa, eu tenho mais de 150 funcionários, que vão ser teus colegas diários e diretos. Alguns deles vão ser teu supervisor, alguns deles vão ser seus analistas, que vão trabalhar no dia a dia. As tuas competências técnicas, eu poderia te colocar com toda a segurança do mundo
uma posição de supervisão. Você vai ensinar meus supervisores a trabalhar. Mas você não é formado. Se eu te colocar nessa posição, eu vou comprar briga com os meus 150 funcionários. Porque os meus analistas e supervisores são todos formados com pós-graduação. Agora, se eu te contratar e colocar na base para ser um assistente, um auxiliar, mesmo que você vai crescer com o tempo, eu vou estar comprando uma briga com os outros 150 também. Porque nas reuniões, nas trocas diárias, muito provavelmente você vai trazer ideias, você vai trazer processos novos. E as pessoas vão dizer quem é o Rony na fila do pão para falar isso. E você vai estar extremamente frustrado, porque você vai estar ensinando a minha equipe a trabalhar e vai estar ganhando talvez 5 ou até vezes menos que eu, pessoal. Então, Rony, por esse motivo, eu não te contrato hoje. E é por esse motivo que provavelmente você não está sendo contratado. O que vocês acham que foi a primeira coisa que eu fiz depois dessa entrevista? A primeira coisa que eu fiz não foi procurar um curso para fazer. A primeira coisa que eu fiz foi sentar na beira da estrada, da calçada, e chorar. Chorei por 5 minutos. Enxuguei as lágrimas e disse: vou me inscrever num curso. Vou finalizar essa graduação, porque eu não finalizei ainda. Essa é a minha história, tá, pessoal? Então, busquem tanto o técnico quanto o comportamental, porque os dois são essenciais para o desenvolvimento que vocês buscam na vida de vocês. Aqui, gente, eu quero deixar um presente. Jogo rápido, prometo. Tá? Eu não sei como é que tá de horário. Empolguei, acabei falando coisas que não era nem para falar. Eu adoro fazer esse tipo de construção, tá? Mas falando aqui sobre gestão de tempo, gente, presente, tá? Qual que é a construção que eu faço aqui? Eu, na minha jornada, como eu comentei recentemente, eu tive um momento da minha vida que eu trabalhava numa empresa que era bem distante da minha residência. A empresa tinha um ônibus, nos levava, era super confortável. Algumas pessoas ficavam dormindo. Dava mais ou menos 3 horas de translado, tá? No dia a dia, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E eu não conseguia dormir. Alguns ficavam olhando pela janela, alguns faziam alguma outra coisa. E eu pensei, cara, o que eu vou fazer com esse tempo? Esse tempo, o que eu fiz com ele? Eu comecei a ler, comecei a adquirir conhecimento. Às vezes um livro de romance, uma coisa mais leve. Muitas vezes alguns livros de autoajuda, de autodesenvolvimento. E foi o período da minha vida que eu mais me desenvolvi nas minhas habilidades comportamentais. Eu aproveitei. Eu tomei uma decisão. Eu poderia ficar dormindo, eu poderia ficar olhando para a janela. Eu tomei a decisão de aproveitar esse tempo. E é sobre isso, sobre gestão de tempo que eu quero conversar com vocês agora. Um pequeno presente aqui que eu estou dando para vocês, tá bom, pessoal? Existe aí uma fala que eu acho fantástica, eu sou apaixonado por fantasia, né? Já trouxe Harry Potter, agora estou fazendo Senhor dos Anéis. Então, assim, tem um momento no início do filme do Senhor dos Anéis que o Frodo vê o Gandalf chegando. E daí, quando o Gandalf vem chegando, o Frodo fica muito feliz e faz uma brincadeira com o Gandalf. Ele chega para o Gandalf e pergunta: "Ah, Gandalf, você está atrasado." E daí o Gandalf, muito sabiamente, um mago, né? Muito sábio, chega e fala: "O mago nunca se atrasa, Frodo Baggins, bolseiro, e nem se adianta. Ele chega exatamente quando pretende chegar." O que isso quer dizer, pessoal? Que ele tem consciência clara, que ele prioriza o tempo para ele. Ele vivencia cada momento da forma como ele acha mais conveniente para ele. Então, tudo na vida, gente, é prioridade. As 24 horas que eu tenho são as mesmas que você tem. E daí você vai priorizar o seu tempo de acordo com isso. Ah, Rony, mas eu trabalho em 2 empregos. Parabéns, seja bem-vindo, eu tenho 3. Eu começo às 7h30 da manhã, normalmente vou até umas 10. E isso ainda tenho que fazer academia, ainda tenho família, é uma coisa louca, tá? Mas o que eu quero trazer com isso, pessoal? É que o tempo que a gente administra e faz da vida o que a gente quer. Imagina o cenário onde encontrou um amigo na rua e você tem uma prova importante na semana que vem e o amigo, cara, vamos pra festa no sábado.
vai ser massa, aquele evento maravilhoso que a gente adora, aquele cantor que a gente gosta, depois a gente bebe e faz e acontece. Você tem duas opções, como a gente conversou no início. Ir pra festa e curtir aquele momento que vai ser maravilhoso e não ter que se julgar por causa disso, ou você se prepara para a prova que você vai ter na segunda-feira. Daí você evita estar de ressaca. E essa prova talvez seja extremamente importante, talvez seja um concurso, talvez seja uma disciplina que você precisa treinar o seu curso para começar a ter as oportunidades que vai efetivamente mudar a sua vida. Tudo é uma questão de prioridade. E olhando para isso e para a construção que a gente estava falando, eu trago aqui um exercício da Laura Vanderkam, que ela fala que a gente tem mais tempo que a gente imagina. A semana, ela tem 168 horas, são 24 vezes 7. Nós normalmente trabalhamos 44 horas semanais e dormimos numa média de 8 horas, mais 56 horas. Então, a gente está falando de 100 horas e sobram 68 horas semanais para a gente fazer qualquer outra coisa. Então, na semana, você tem praticamente 70 horas. Mas, Rony, eu não trabalho 44, eu trabalho mais. Ok, você trabalha 50 horas semanais. Ainda tem 62 horas para fazer o que você quer. Rony, eu não trabalho 50 horas, sou que nem você, ó. Sou o pai do Todo Mundo Odeia o Chris. Tem mais de 2 empregos. Ok, você trabalha ali e ainda consegue manter uma hora de 60 horas semanais, você ainda tem 52 horas para fazer aquilo que você precisa para mudar a sua vida. Pensem sobre isso, pessoal. Isso é a essência da mudança de vida que vocês querem. E dentro disso, eu passo um pequeno exercício. Teve um professor português que me fugiu, eu vi uma palestra dele e eu não consegui pegar o nome. Na época, ele dividiu a vida em 2 grandes blocos. Um bloco é a questão dos imutáveis. E o outro é o mutável, é o que a gente pode administrar e mudar no nosso dia a dia. E esses blocos, esses 2 blocos se dividem em mais 2 pequenos blocos. Que quais são eles? Um é dormir. Você não tem que fazer, você não pode mudar isso. Você tem que dormir de 6 a 8 horas. Não tem que fazer diferente disso. Ah, mas eu consigo virar à noite. Cara, você está acabando com o seu corpo. Tem vários estudos que demonstram que uma pessoa que não dorme, em média, 6, 8 horas, as células, nível molecular, celular, as células, você até pode ficar bem durante o dia, mas se você faz isso com repetição, as células do nosso corpo, elas demoram quase uma semana para se recuperar. É uma semana para se recuperar de uma noite não dormida. O dia a dia a gente pode até se sentir bem, mas molecularmente falando, isso destrói nosso corpo. Outro é a alimentação. Você pode até reduzir o tempo de custo com a alimentação, porque alguém prepara alimento para você. Se você ter que preparar seu alimento, você vai gastar mais tempo, mas é imutável, porque todo mundo tem que comer pelo menos 3 refeições no dia. Então isso não tem como mudar. Isso aqui você vai ter que parar e comer, tá? Depois vem o segundo e o terceiro e o quarto, né? O segundo bloco, que são os mutáveis, que é o teu trabalho. Dentro do teu trabalho vai depender da profissão que você selecionou, do que você está fazendo como profissional. E nesse sentido, pessoal, uma pequena dica, tá? A gente tem um tesourozinho, né? Uma característica, pessoal, dentro de nós temos alguns momentos de horas de foco. Cada um tem um horário diferente. Biologicamente falando, nós somos diferentes, tá? Tem gente que se sente mais focado de noite, tem gente que se foca mais de manhã cedo, de tarde, no final da manhã. Ache esse momento seu. Ache esse momento seu dentro do ambiente profissional. Porque daí, aqui, gente, quando você está focado, você consegue resolver a maioria dos grandes problemas. E não deixa ninguém te interromper. Ah, mas Rony, meu trabalho não dá. Tudo bem. A maioria dos profissionais conseguem fazer isso e gerir muito bem. Pega esse momento curto ali, 1, 2 horas do seu dia, que está em torno de 20%, para resolver os principais problemas. Isso vai te dar flexibilidade. Para quê? Para aprender algo novo sobre o seu trabalho dentro do seu trabalho. Para poder resolver problemas menos importantes. Então essa é uma dica que eu dou para você aproveitar 100% do teu tempo como profissional. E depois vem o outro bloco imutável, que é o quê? É o tempo livre que a gente estava falando recentemente. Que é o que você faz nas horas que você tem livre. Rony, eu estou muito feliz, muito satisfeito com o meu tempo de vida, com o meu salário.
Hoje não faz sentido para mim gastar energia em estudar, em desenvolver, eu prefiro curtir a minha família. Tá tudo certo, cada um tem sua vida, mas organiza isso bem. Aproveita teu filho e vai num evento que ele quer. Leva para passear, faz uma leitura com ele, curte esse momento de forma inteligente. Você aprecia a vida e a jornada que você está tendo. E se você quer estudar, quer evoluir, que eu acho que a maioria aqui quer, aproveita esse tempo livre, essas 56, 60 horas aí que você tem. Aproveita de forma inteligente, pega meia hora, pega uma hora, estuda diariamente. Divide essas 56, essas 60 horas que você tem livre para fazer essa construção. Isso aqui talvez seja o gatilho da mudança de vida que você quer. Porque para que você alcance coisas novas, você tem que se reinventar. Porque se você estiver fazendo as mesmas coisas, o resultado vai ser o mesmo que você tem até agora. Então aproveita o tempo que você tem para mudar a sua própria vida. Legal, pessoal? Para finalizar, aqui eu vou fechar minha câmera, eu vou fechar meu microfone, peço a Sheila que faça o mesmo, tá? Para que a gente possa ver um vídeo finalizando aqui a nossa jornada. She packed my bags last night, pre-flight. 09 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. It's lonely out space on the timeless flight. And I think it's gonna be long in time to touch it down, breaks they rarely get to find. I'm not the man they think I am at all. No, no, no. Rocket Man, burning, earning you the all. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Fechou, galera. Muito obrigado mesmo. Agradeço de coração aí todos os organizadores por terem me convidado para fazer esse evento, essa palestra. Pode assumir, Sheila. Rony, muito obrigada pelo conteúdo riquíssimo. O vídeo foi inspirador, toda a palestra foi inspiradora, mas o vídeo já dá uma emoção assim, e a gente já sai com aquele coração pulsando, né? Para fazer diferente, para alcançar mais. Eu amei, não tinha visto ainda, achei sensacional. Legal. E o tema da palestra ele é fundamental porque é muito comum a gente focar tanto em absorver esses conteúdos técnicos que deixamos para depois a preocupação em buscar outras habilidades e competências que são essenciais para ser um profissional de sucesso. Eu fiz muito isso, se eu vou relembrar, eu penso, eu foquei tanto em conhecimento e eu poderia ter trabalhado junto a algumas outras questões e habilidades que teriam me feito alcançar meus sonhos mais cedo, mas e por isso eu acho fundamental essa palestra agora, o pessoal vai já conseguir focar nas soft skills e acho que super interessante. E depois dessa fala tão inspiradora, surgiram algumas perguntinhas aí que podem nos ajudar a aprofundar mais esse tema. Topa responder com a gente, Rony? Mas com certeza, vamos lá. Então tá, a gente está aqui no presente, aproveitando essa palestra incrível, mas eu queria propor uma reflexão, olhando também para o passado e para o futuro, né? Vamos fazer uma viagem no tempo aí. Vamos começar com o passado. Se você pudesse, tem algo que você mudaria na sua trajetória profissional? Eu acredito que sim.
Eu acho que, bem como você falou, acho que você falou tudo. Eu teria, olhando para o passado, olhando para a minha construção, eu acredito que eu teria focado algumas das minhas energias em gastar menos tempo vivendo e não buscando o meu desenvolvimento. Eu acho que isso impactou muito na minha jornada, principalmente naquele momento que eu estava comentando sobre a questão de minha realocação no mercado e como o mercado me enxergou. Então, isso é essencial e teria mudado algumas características de soft skills mesmo. Então, no início da minha carreira profissional, eu sempre achei que a experiência e as habilidades comprovadas superavam as necessidades de relacionamento e de comprovação técnica. Eu achava que se eu demonstrasse para o público, para a empresa, para o meu gestor, que eu tinha o conhecimento necessário, eu não precisaria ser tecnicamente e nem precisaria agradar ninguém. E eu não entendia isso, até que numa empresa onde eu trabalhava, um colega meu que era muito menos capaz, de verdade, sim, muito menos capaz, ele era uma pessoa muito boa, mas ele era muito menos capaz. E ele ganhava a mesma coisa que eu, fazendo, sei lá, 50, 40% do esforço que eu gerava. E eu ficava indignado na época com isso. Depois passei alguns tempos, eu amadureci um pouco e eu entendi que ele tinha uma construção de soft skills muito bem estruturada, que ele sabia lidar com o público, que sabia gerenciar as pessoas, e aquilo que estava dando uma oportunidade para ele era algo que eu não tinha e eu não enxergava na época. Olhando para o meu passado, eu teria feito duas construções muito importantes: me formado muito mais cedo e entendido o que significa a questão não de puxa-saco, né? Tem gente que fala assim, puxa-saco. Não, é a habilidade comportamental efetiva. É saber lidar com o ser humano que está do outro lado da linha, do outro lado da cadeira, né, do outro lado da mesa, digamos assim. Aí, se eu puder complementar, né, uma coisa que eu demorei muito para aprender e queria ter aprendido antes, é a questão de você precisa uma quantidade inacreditável de horas para se tornar expert em alguma coisa. Boa! E é 1000 horas, sei lá, é uma quantidade enorme. E eu sempre tive muito medo, e eu acho que é mais confortável para a pessoa focar no conhecimento técnico, porque as competências comportamentais exigem que você coloque a cara a tapa, e isso é muito difícil. Mas, um dia eu vou aprender a falar bem. Não, você vai ter que praticar e penando e colocando a cara a tapa por incontáveis horas até chegar a ser expert naquilo. Então, toda oportunidade é oportunidade. Vou falar com o caixa do mercado, eu tenho dificuldade de conversar, então eu já vou começar ali, vou fazer a minha compra, eu vou Boa. conversar com ele. Eu tenho muito pavor de público, mas me oferecem uma oportunidade. Vai, porque se esperar até estar preparado, a gente não faz nunca. Tu me lembrou de Então, duas coisas muito interessantes na tua fala, Sheila. A primeira é a questão do que tu falaste em relação à questão de comportamental. Gente, eu vou dar uma dica aqui, um tesouro, tá? Que é um ponto de inflexão, é um livro. E ele fala exatamente sobre a questão da habilidade de comportamento de networking. Que o networking que você tem pode ser o ponto de virada que vai mudar a sua vida. Complementando essa questão dos soft skills, que é soft skills, networking, comunicação, troca, né? Que a segunda, meu Deus, buguei agora. E agora? Minha cabeça bugou. O que era a segunda construção? Sobre falar em público que você trouxe. Só uma curiosidade. Eu aprendi a falar em público quando eu fiz a minha segunda graduação. Me convidaram para ser o articulador da turma, né? Esqueci o nome, e para falar em público. E era solene, então tinha assim, acho que tinha mais de 1000 formandos e mais de umas 5.000 pessoas. Eu peguei o púlpito, ainda bem que era de madeira maciça. Eu dei aquele púlpito com tanta força que eu fiquei uma semana com dor nos dedos e nos braços. Mas eu amei a experiência e eu falei, cara, não, comunicar é comigo. E me apaixonei por isso e faço até hoje. Com certeza hoje é expert no assunto, né? Porque você fala muito bem. Amamos a Obrigado, palestra. obrigado. Mas estou Então, sempre me desenvolvendo, sempre buscando novos conhecimentos. não dá para parar, né? Sempre Exatamente. melhorar tudo.
Então, essa volta passada a gente já fez. Agora vamos entrar na máquina do tempo e para o futuro. Se pensar nisso, como você enxerga o mercado de trabalho para os próximos 5 anos? Olhando de uma forma geral, assim, sem contar necessariamente essas mudanças tecnológicas. Ah, legal. O que que eu enxergo para o futuro, tá? Eu não tenho como não falar falando das tecnologias, ok? Muita coisa, Fazem. muita coisa vai mudar, mas eu acredito que existe um mercado que vai se tornar muito importante para as pessoas que hoje têm 40 a mais. Para o pessoal mais idoso, que está começando a ter uma qualidade de vida muito maior, essas pessoas não estão conseguindo se adaptar às novas tecnologias. A gente, eu sou um cara que gosto de estudar sobre, então eu sou exceção já, porque eu estou fazendo 40 anos agora. Então, esse público 40 a mais é um público que vai sentir muita dificuldade de fazer essa construção. Então, o que que vai ficar de diferencial? O que que essas pessoas precisam? O que que o mercado hoje? Cada vez a tecnologia melhora, então a gente precisa fazer cada vez menos coisas operacionais. Então, cada vez mais se torna importante a nossa capacidade de gerir as nossas emoções, de gerir o nosso posicionamento. Porque se hoje você faz uma atividade que influencia em 1000 operações, se você não está num dia bom, são 1000 operações a menos sendo produzidas de forma ideal. Então, cada vez se torna mais importante as soft skills que a gente estava conversando hoje. Perfeito. E agora, para finalizar, peço licença para pedir a sua perspectiva profissional sobre o assunto, Rony. Na sua carreira, quais foram os maiores diferenciais que você acredita ter tido para alcançar o sucesso nas suas empreitadas? Vamos lá, tem muita coisa que eu ainda quero criar, tem muita É. coisa que eu quero desenvolver ainda, tem níveis que eu quero subir, tem algumas margens ali que eu quero conseguir supor, né? Tipo assim, esse aqui é o meu teto, como é que eu consigo triplicar esse teto? Eu estou sempre pensando nisso. E até falando sobre isso, as características que eu acho mais importantes, tá, pessoal? Consistência, disciplina, resiliência. Eu acho que essas são as características que eu menos vejo no mercado atual. O pessoal que está entrando no mercado atualmente, cada vez menos tem essa característica de resiliência, de conseguir negociar a gestão das próprias emoções quando existe um momento de conflito. Então, a gente se tornou muito individualista com a inovação tecnológica. Eu acredito que a gente acabou se tornando um pouco individualista na questão da comunicação com o outro. E a gente acaba não conseguindo aceitar ideias diferentes da nossa. Ou uma situação de conflito mesmo, como eu estava comentando agora. Então, dentro do mercado de trabalho, muitas vezes o teu chefe vai te cobrar, ele vai te dar um feedback negativo, ele vai querer que tu melhore em algum aspecto. Ele pode ser assertivo ou não na comunicação, não vamos entrar nesse mérito. É o mérito do que você, como você está recebendo esse feedback. Então, eu acredito que a gente precisa lapidar a nossa percepção do outro e do mundo. Tem um ditado que eu sou apaixonado, Sheila, que é a questão da visão de mundo, tá? Imagina um cenário maluco agora. Pessoal, imagine um cenário maluco aqui. Me ajudem a imaginar esse cenário, tá? Imagina que agora, dentro da sua casa, alguém invade a sua casa. Bate um pé, assim, dá uma de espartano, dá um chutão na porta e começa a te ofender de todas as formas possíveis. Gritando contigo. Ele fica 1 minuto fazendo isso. Vira as costas e sai que nem um malucão. Né? O que vai acontecer? Você vai falar com os seus familiares sobre isso, sobre seus colegas de trabalho sobre isso. Você vai se sentir indignado, com medo, frustrado, com raiva sobre isso. Durante a primeira semana, pro primeiro mês. No ano, faz 1 ano que aquele maluco entrou naquele dia na minha casa e falou aquilo. 10 anos depois, aquele maluco passa na tua frente. Ou tu vai bater de frente com ele, ou tu vai sair correndo, mas ele ainda tá, o que eu quero trazer aqui? Ele ainda tá influenciando as tuas decisões da tua vida. Ele ainda tá mexendo com as tuas emoções. Tu tá gastando uma energia devido à atitude de um terceiro. Entende isso? Que isso está influenciando as tuas decisões, os movimentos que você está fazendo, deixando de gastar essa energia para crescer e evoluir, para fazer coisas diferentes, para ficar falando de um maluco
Tá 10 anos falando desse maluco. E ele gastou 1 minuto dele e destruiu 10 anos da tua vida, cara. Sabe, Sheila? É sobre isso. Então, se você receber um feedback negativo, absorve. Eu falo isso, né? Nós somos reis e rainhas da nossa vida. Os outros podem ser conselheiros, bobo da corte ou a população de modo geral. Você absorve o que é interessante para você. Sim. Talvez naquele momento você não estava preparado para ouvir aquilo. Talvez você estava e absorveu e aprendeu e evoluiu. Então, quando a gente fala de futuro, quando a gente fala de dica, gente, a principal é saber entender quais são as tuas emoções e quais são as emoções do outro. Então, é nesse sentido que eu gostaria de deixar, que é a questão da resiliência, apesar das adversidades que a vida pode trazer. E que com certeza na prática profissional vai existir, porque até tem uma área da administração, uma área de estudo, que é gestão de conflitos, porque os conflitos vão acontecer. Não tem como, pode mudar de empresa 1 milhão de vezes, mas o conflito vai estar ali, porque é inerente, não tem como escapar. E uma forma de olhar o feedback super interessante, que eu procuro sempre olhar dessa forma, é que se fosse o motivo de existir do feedback principal é realmente te dar um direcionamento no que tu pode evoluir e melhorar. Se fosse só uma reunião para falar, ai, Rony, você é bom nisso, você fez isso bem, não teria motivo para existir, porque aquilo lá você já faz bem. Óbvio, pode melhorar, mas aquilo ali você já está dentro, pelo menos, da média, né? O importante do feedback é realmente te dar um direcionamento. Olha, isso aqui pode melhorar, aquilo ali tu precisa se aperfeiçoar, correr atrás daquela habilidade, e sempre olhar dessa forma. O feedback importante é a parte, assim, que te faz crescer, né? Ah, não, eu odiei o feedback porque me deram tais atribuições, tais notas, mas essa é a parte Perfeito. importante, tentar olhar de outra forma. Adorei o teu complemento, Sheila, que é exatamente isso. Tapinha nas costas não vai fazer tu evoluir. O que vai fazer evoluir é o cara te apontar, dizendo assim, olha só, tem que melhorar aqui, aqui e ali. É. Você precisa aperfeiçoar isso aqui. É isso que vai fazer tu evoluir, é isso que vai fazer tu crescer, é isso que vai te melhorar como ser humano. Exato. Aceita aquilo que é devido, né, e melhora, e evolui. É muito legal, Sheila, adorei o teu complemento. Eu amei demais esse momento de tanta troca, experiência e reflexão e conversa, e a gente agradece de coração a presença de todos, Eu que e em agradeço. especial do nosso palestrante. Foi um momento muito enriquecedor. Rony, a troca cheia de aprendizados foi fundamental. Acredito que todo mundo vai tirar muito proveito na sua vida. Muito Amém, obrigada e todo o sucesso do mundo para você. Valeu, Sheila, igualmente. Forte abraço. Obrigada, abraço. Agora fiquem com uma mensagem final da nossa coordenadora, a professora Gabriela Pedrotti. Obrigada, professora Sheila. E com isso, chegamos ao final da nossa primeira semana dos cursos técnicos e profissionalizantes. Carreira em movimento, técnica, comportamento e estratégia para o sucesso. Que experiência incrível tivemos ao longo desses 3 dias, não é mesmo? Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a presença de cada participante que tornou esse evento vivo, interativo e repleto de aprendizados. Também o nosso reconhecimento especial aos nossos palestrantes, a Jéssica, ao Iago e ao Rony, que compartilharam seus conhecimentos, experiências e dicas práticas, fortalecendo nossa visão sobre carreira, comportamento e desenvolvimento profissional. Agradecemos igualmente às professoras e professor que mediaram nossos encontros, a professora Bianca, o professor Gabriel, a professora Sheila e a equipe de apoio e intérpretes essenciais para que tudo acontecesse com excelência. Ao longo dessa semana, aprendemos que a formação técnica nos coloca no mercado, mas são nossas competências comportamentais, atitudes e estratégias que nos mantêm e nos fazem crescer. Esperamos que cada aprendizado, cada insight e cada reflexão deste evento inspirem vocês, alunos, a colocar em prática o que foi compartilhado, contribuindo dessa forma para uma trajetória profissional de sucesso. Desejo que todos continuem movendo suas carreiras, buscando sempre a evolução,
o conhecimento e, principalmente, as oportunidades. E que essa primeira semana seja apenas o início de muitas experiências de aprendizado e crescimento na Uniaselv. O meu muito obrigada a todos. Até a próxima oportunidade. Uma boa noite.